Que a paz esteja convosco. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejar a todos uma boa noite. A iluminação não está muito legal hoje, mas a gente vai melhorar. E eu queria convidar você a ler, então, Evangelho de João, capítulo 1, verso 15 em diante, né? Eu marquei 18 lá, mas na verdade é o verso 15 em diante. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, e perguntaram e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu por isso batizando com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre quem repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Bom, o que eu queria pregar dessa parte, dessa leitura, é, na verdade, a confissão de João, né? Ele dá testemunho de Jesus, ele fala: ó, eu estou batizando com água, mas vem alguém que é antes de mim, né? Ele vem agora, mas ele é antes de mim, porque já existia antes de mim. A lei foi dada por Moisés, isso daqui é um acréscimo do João, né? E aí, quando os fariseus chegam para ele e foram enviados sacerdotes e levitas, pergunta: quem és tu? Aí perguntam: tu és o Cristo? E ele diz: não, eu não sou. Não é? Se nós formos ver as histórias dos profetas, se nós formos ver as histórias da igreja, se nós formos ver a própria história de Jesus, o Evangelho de Jesus, a gente vai perceber que uma das formas do inimigo nos tirar daquilo que é a vontade de Deus é tentar nos elevar, é tentar com honra, com bajulação, é tentar nos fazer mais importante do que nós realmente somos, não é? Eu me lembro de um pregador muito famoso, e talvez pela expressão você lembre quem é, eu não posso dizer o nome, mas uma vez eu vi ele no seu programa anunciando, e ele dizia o seguinte: olha, se você tiver enfermo, se você tiver pessoas enfermas na sua casa, se você tiver pessoas possessas, venham ao tal lugar e eu vou orar por você. Se você não for curado pela sua fé, você vai ser curado pela minha. E parece uma ousadia, né, daquele pregador dizer essas coisas, falar: não, eu vou orar e por minha fé você vai ser curado. A gente olha e fala: nossa, que homem de fé, né?
Mas aí eu pensei, será que Jesus não tinha fé? Né? Porque não era essa propaganda que ele fazia. E quando os milagres são relatados nos evangelhos, ele não diz assim, ó, seja curado porque eu creio. Ele diz, seja feito conforme a tua fé. Né? Ele não deu a fé dele para outra pessoa e nem operou sinais pela fé dele, senão ele curaria todo mundo. Né? Ele acreditava que podia curar todo mundo. Então, essa vaidade que vai subindo na nossa cabeça quando a gente começa a ter oportunidades de Deus é muito perigosa. É muito perigosa. E a Bíblia, quando vai separar os obreiros, lá ela até diz ó, que não seja neófito, né? Que não seja novo convertido, para que ele não se ensoberbeça e caia na tentação do diabo. E a gente vê hoje, né? A gente vê hoje algumas coisas tristes. Eu, particularmente, acho triste dentro da igreja evangélica, né? A gente, por exemplo, conhece pessoas que foram batizadas, aceitaram Jesus, foram batizadas e sem ter, né, nenhum tipo de preparo, foi ungido a pastor, porque o ministério que ele pertencia lá tinha uma necessidade e esse jovem sem conhecimento, sem experiência nenhuma, foi ungido a pastor. A gente sabe que tem muitos pastores por aí que foram consagrados não segundo os critérios da Bíblia, né? Porque na Bíblia tem lá como você prepara o diácono para ser separado, como você, os presbíteros, os obreiros, né, de púlpito, tem tudo isso na Bíblia. E hoje as pessoas nem se preparam para isso, elas se auto-intitulam, elas acham que ter um título, ter um certo nome, pode fazer dela uma pessoa especial. E aí ontem eu estava numa consagração e a irmã Dalzeni, minha amiga, ela pregou que em Timóteo 2, né, capítulo 2 Timóteo 2, ele diz que ninguém vai ser coroado se não militar legitimamente. Então, as pessoas que não são legítimos, que a unção não é legítima, que é fruto de barganha, que é fruto de coisas, né, sei lá, tenho medo de falar dessas coisas, assim, não medo porque elas não existam, né, e nem do revide, não é isso, não. Eu tenho medo porque talvez as pessoas não entendam isso, né, talvez algumas pessoas não estejam preparadas ainda para ouvir esse tipo de coisa, mas existe, irmãos, muita gente que se auto-intitulam, né, pessoas que assumem condição e que é muito perigoso isso. E a gente precisa entender isso. João, ele foi um escolhido de Deus, mas não para ser o Cristo e não para ser Elias, não é? O ministério profético foi até João, então ele era profeta. Só que ele não ficava rotando isso, né? Hoje a gente tem tantos cargos na igreja e a gente vê as pessoas às vezes brigando por isso. Eu valorizo muito a minha unção, né? Eu valorizo muito a minha unção. Mas eu não faço dela um instrumento meu para a obra, né? Eu quero fazer um bom trabalho, eu quero garantir que a obra seja de uma maneira correta, segundo aquilo que a palavra ensina, mas não é a minha credencial que me faz ser habilitado para esta obra, né? Na verdade, eu tenho que fazer por onde honrar essa minha credencial. Eu tenho que fazer a honrar por essa minha unção, por esse meu chamado. E aí eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso. Que às vezes o que eu falo das pessoas que ficam se intitulando, né, pregadores, esses pregadores de internet. O cidadão é um desviado e vai na internet, grava vídeo falando da igreja, combatendo a igreja, falando mal da igreja. E aí você vê que uma outra pessoa tem coragem de postar aquilo. Sabe, é essas coisas. Quem eles são para falar mal da igreja, né? Se eles estivessem fazendo a verdade, se eles estivessem praticando a verdade mesmo, eu não sei se eles teriam saído da igreja, não é? Igrejas têm falha, né? Nós vamos posteriormente falar um pouco sobre isso. Todo lugar onde se concentra homens, né? Eles acabam tendo
uma tendência a falhas humanas, né? Não é porque erram na Bíblia, não é porque são pessoas más, é porque são seres humanos, têm sentimentos, têm emoções, e sentimento e emoções não é uma linha reta, né? Que nem a batida do coração lá, uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, e é problema que vem, pandemia, corrupção política, família, enfim, essas coisas todas. Mas a gente tem que ter uma noção de quem é. E eu costumo falar para as pessoas que a gente tem a oportunidade de instruir, que o principal de tudo é você ter três conhecimentos. Esses três conhecimentos, para quem quer ser um servo de Deus, eles são essenciais, né? Estava explicando para a irmã hoje, não adianta eu saber a história de Jeremias, a sua origem, quantos fios de cabelo tinha na cabeça dele, se era destro, se era canhoto, se eu não conseguir entender a mensagem que ele passa, não é? Então eu preciso entender a mensagem. Então, para que eu possa me posicionar diante dessa luta espiritual que a gente passa, eu preciso ter três conhecimentos básicos. O primeiro conhecimento básico que eu preciso ter é quem eu sou. Veja que João está fazendo a obra, João está batizando pessoas, multidão está indo até João, mas ele não está se arrotando, se auto-intitulando grande, ele não está dizendo que é por causa dele, né? Ele está batizando para o arrependimento porque é chegado o reino. A pregação de João é: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus, não é verdade? Então, uma pessoa que se conhece, ela não se passa por outro, ela não tem essa necessidade, né? Ela não precisa copiar alguém. E é engraçado que perguntam para João se ele era Elias, ele diz que não, mas no meu tempo de conversão, de nova conversão, acontecia muito assim de a gente ir nos lugares e as pessoas olharem e falar assim: ó, eu vejo a unção de Paulo, eu vejo a unção de Pedro, a unção de Samuel, e por aí vai toda. As pessoas acham que tinham uma visão na mente assim de como parecia Salomão, se você parecesse com ele, eu vejo a unção de Salomão. Então tudo isso gerava essa confusão, né, que tem às vezes das pessoas não se conhecerem. Então o primeiro conhecimento é você se conhecer, é você saber quem você é, não é? Para que você possa depois conhecer Deus, saber quem é Deus. Como eu sei quem é Deus? Lendo Bíblia. Não tem jeito, não é? Não tem jeito. Se você não ler a Bíblia, você começa a fazer confusão de deuses, né? Aquilo que os filósofos dizem, que o homem criou Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, eu, ao invés de eu me relacionar com o Deus da Bíblia, eu crio um Deus para mim. É um Deus imaginário, é um Deus que é irreal, ele não existe na verdade, né? É um personagem que eu vou chamar de Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, eu não conheço o caráter dele, eu não sei quais planos dele, eu não sei como ele se relacionou com as pessoas, que tipo a forma de relacionamento que ele tem com o homem, e aí eu posso ser enganado, né? Então eu preciso ter o conhecimento de quem é Deus, porque quando Deus falar comigo, eu vou saber que é Ele, né? Ou quando alguém disser: olha, Deus mandou esse recado para você, e pelo caráter de Deus eu vou saber se é Deus ou não. Porque se eu não souber, se eu não me conhecer, não conhecer Deus, aí eu fico um alvo muito fácil do inimigo, que é o terceiro conhecimento básico que você precisa ter. Quem é Satanás? Quem é o diabo? Não fala nesse nome que dá azar. O nome, é o nome que ele tem, é o nome que a Bíblia dá a ele, não é verdade? Então eu não tenho por que não falar, porque se eu não falar dele, ele não deixa de existir. Ele não é um ser que se alimenta de chamar o nome dele. Na verdade, isso é balela, crendice popular. Mas você precisa saber também quem é o diabo. Por que que você precisa saber quem é o diabo? Porque muitas vezes ele vai falar ao seu ouvido. Muitas vezes ele vai fazer aquilo que os irmãos chamam de jogar uma seta, não é? Um pensamento na sua mente que vem, e se você não vigiar, você acaba obedecendo o diabo. Então, a gente precisa ter esses três conhecimentos. Se eu tiver o conhecimento de quem eu sou, eu não vou me iludir com as coisas que dizem, né? Eu não vou me ensoberbecer, eu não vou ficar querendo ser quem eu não sou, né? Até porque
Cada um de nós, irmãos, é uma obra específica de Deus, e uma obra linda. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Por isso que eu sou totalmente contra a moda, né? Eu combato, meus filhos dizem que eu sou assassino da moda, acho que é uma coisa dessa aí. Eles vivem dizendo que vai chamar uma lei aí que eles criaram, alguém aí na internet, porque eu sou assassino de moda. E na verdade eu não tenho esse negócio de moda. Eu gosto de algumas marcas, não é? A gente acha bacana a vestimenta, tudo, mas esse negócio de moda me incomoda, porque o que é moda? Moda é um monte de gente seguindo um único padrão, né? Querendo se igualar, querendo ser igual, copiando. Isso é moda, e eu não gosto disso, né? Eu, assim, não tenho grande nome nem renome, mas eu gosto de ser original, eu gosto de ser eu, não gosto de copiar ninguém, tenho os gostos particulares e me dou bem com isso, né? Me dou bem com isso. Então, a gente começa isso. E eu não preciso me engrandecer, eu não preciso querer ser quem eu não sou. Por exemplo, eu congrego aqui no Santuário de Deus, no Jardim Alegria, e eu sou pastor credenciado, mas eu não sou o pastor da igreja. O pastor da igreja é o pastor Oswaldo Evaristo, né? Tem lá um corpo de obreiro maravilhoso, presbítero João, presbítero Everaldo, presbítero Luiz Fernando, presbítero André, umas missionárias que nos ajudam também, né? Enfim, ele tem todo um corpo. Então, ele é o pastor da igreja, e ele é o pastor da congregação também. Então, eu só ajudo ele quando há uma necessidade, não é? E graças a Deus tem bastantes obreiros lá, todos capazes, todos que podem continuar a obra. E, então a gente não tem assim muito trabalho sobre os nossos ombros. E eu fico feliz por isso. E eu não preciso ser, né? Eu não preciso mentir sobre isso. E eu acho que é isso. Você, quando você tem esse conhecimento, você se contenta com aquilo que Deus faz na sua vida. Qual é o seu chamado, não é? Em Taipas nós tínhamos, numa igreja que eu congreguei, que eu hoje não quero falar o nome dela também, não por nada, né? Eu tenho o maior respeito pelo pastor, pelos irmãos de lá, tenho o maior carinho, mas nós tínhamos uma zeladora e ela ficava extremamente chateada quando alguém fazia o serviço dela, não é? Por quê? Porque era o trabalho dela, era a vocação que ela tinha, ela gostava de limpar a igreja, era o chamado dela. Ela não ligava para ter oportunidade, para cantar, para pregar, né? Ela só queria cuidar da igreja, é uma coisa dela. Ela sabia que era isso que Deus tinha na vida dela. Ela era uma grande pregadora? Não, mas sabia falar do amor de Deus, sabia evangelizar, mas o chamado dela era cuidar da igreja, e ela tinha essa consciência. Então tem gente que quer cantar, pregar, colher oferta, dar bênção apostólica. Tem gente que quer ser o pastor, o músico, sabe? Uma mistura de ministérios muitas vezes. Não há nada de errado em você ser um músico e ser pastor, ou um pastor e músico. Não há nada de errado, né? Que nem lá fora tem a unção de pastor, evangelista. Não é que seja errado, mas você não fica assumindo coisas que não são suas, não é? Às vezes até por um carinho, até pelo espírito voluntário, as pessoas querem fazer isso, mas tem coisa que você não é capaz de fazer. Por exemplo, eu jamais assumiria, né, nas minhas condições hoje, se Deus mudar isso, quem sabe, vai ser um grande milagre, nós vamos louvar muito a Deus, mas eu não assumiria o cântico, por exemplo, né? Por quê? Porque eu não tenho vocação para isso. Eu amo cantar, canto no banheiro, canto no ônibus, canto na rua, canto em qualquer lugar, mas eu não sei cantar. Não entendo nada de música. Male male eu decoro algumas letras, não é? Então, eu tenho certeza que Deus não quer me usar no cântico. Todavia, eu gosto de falar, né? E vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Então, essa é a minha vocação. Então, é o que eu sei fazer. Eu até andei conversando com algumas pessoas que são amigos meus, né? O Eliseu Chagas, o presbítero Eliseu Chagas, se você quiser conhecer, tem aí no meu Facebook, procura ele, Homem de Deus, na verdade, e alguns outros conselheiros que eu não quero mais pregar, mas não é por soberba, não é? Não é por soberba, e nem por nenhuma coisa ruim,
É porque a pregação, ela é uma habilidade que eu percebi que eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu não sou um bom pregador. Por quê? Porque eu às vezes passo do tempo, ou às vezes eu sou convidado e eu preparo uma ministração que geralmente eu precisaria de um tempo a mais para ministrar. Então eu quero me dedicar ao estudo. Eu acho que essa é a minha vocação, um estudo, né? Então, é claro, eu não rejeitarei nenhum convite para fazer nada na obra de Deus, mas a minha vocação, e é o que eu vou me concentrar agora, é no estudo bíblico, que é uma coisa que eu gosto e que eu sei fazer, né? E aí a gente, dentro de uma aula, a gente tem toda a oportunidade de falar tudo que se pensa, tudo que se quer, e tem bastante espaço para isso. Então, quem é você? Quem é você na obra do Senhor? O que você é na obra do Senhor? Isso é muito importante para você saber. Para você não querer ser uma coisa que você não é, não é? A gente vê, por exemplo, tem muita gente que tem um título de pastor, mas não consegue ficar fixo numa igreja. Pastor, ele é fixo na igreja. Pastor, presbítero, são unções que é para ficar fixo, não é? Ah, mas tem que pregar o reino. Tá, deixa os evangelistas pregar, deixa os missionários pregar, né? Deixa que as ovelhas gerem ovelhas. Você está lá para apacentar. E você tem que se focar, porque apacentar gasta tempo. Apacentar precisa de dedicação. Você precisa analisar, né, a palavra para saber aconselhar. Você precisa ter um conhecimento para saber instruir. E você precisa tratar da sua própria alma. Você precisa tratar dos seus próprios sentimentos. Então, se você é pastor, deixa a evangelização para quem foi chamado para isso, para que a gente possa fazer um trabalho bonito. Deus chamou uma equipe, né? Se você pegar a história da igreja, nós estamos fazendo um estudo sobre isso. Se você pegar a história da igreja, a igreja ela sempre foi administrada por uma equipe. Hoje, existem algumas igrejas que tem uma visão monárquica, né? Um rei e os seus súditos ali, e o rei é uma autoridade máxima. Mas nem sempre foi assim, não é? A igreja, ela começa, Jesus sobe ao monte e depois ele vai lá para fazer o seu primeiro sermão, mas antes de fazer o sermão, antes de começar a pregar, ele reúne 12 discípulos, que são pessoas que vão ser auxiliares dele. Né? Talvez ele queria nos ensinar alguma coisa. Hoje as pessoas se acham donas da igreja, né? Elas querem comandar na sua visão e às vezes não tem espaço para um concílio, né? Para um grupo de pessoas. Algumas igrejas têm o nome de diaconato, né? Acho que a Igreja Batista, se eu não me engano, chama esse grupo de diaconato. Algumas chamam de presbitério, que são um grupo de irmãos e irmãs que estão ali com responsabilidade de ajudar o líder, de ajudar o pastor, né, com aconselhamento, com oração, para que possa ser ali uma base para esse pastor. Hoje, infelizmente, muitas igrejas não possuem isso. Né? Muitas igrejas é a visão pastoral e o que o pastor fala é regra, ninguém questiona, ninguém examina a palavra para ver se está certo ou errado. Infelizmente, hoje muito acontece assim. Se você conhece alguma igreja assim, ou se você é membro de uma igreja assim, não saia dela, não é? Apenas ore a Deus e comece a trabalhar para que o Senhor mude, porque Ele é o verdadeiro dono da igreja. Então a gente precisa entender essas coisas, amém? Um outro ponto que eu queria que você observasse no texto, no versículo 23, ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. E aí, talvez você é um novo convertido e vai ouvir essa palavra. E eu acho que esse meu conselho serve muito mais para você, porque se você já é um obreiro, se você já é um crente com mais experiência, eu vou chover no molhado para você, não é? Mas se você é um novo convertido, talvez isso vai te servir muito bem. Que ele diz assim, ó, eu sou a voz que clama no deserto. Então João está no deserto e ali é o ministério dele. E que às vezes a gente fica tão preocupado, né? Quando eu não sei quem sou, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. Às vezes eu estou tão preocupado em ter um título. Às vezes eu me preocupo tanto em subir num altar. Eu lembro que orando com alguns jovens uma vez,
Eu vi um jovem falando que queria dom, que queria buscar poder. E aí eu perguntei o que ele iria fazer com todos esses dons, com todo esse poder. E ele disse assim, pastor, eu quero um dia subir no altar e aí me apresentarem lá como ministro e eu poder passar a mão na testa assim com um anel de teologia. E eu fiquei falando assim, você tem certeza que é para isso que você quer poder? Essas coisas não precisam de poder, qualquer pessoa pode fazer. Não é o poder de Deus, é para outra coisa. Mas eles querem o púlpito, eles querem a eminência, não é? Como aquelas religiões do passado queriam, não é? A eminência, estar em destaque. Mas você pode ser um canal de Deus em qualquer lugar, não é? Aonde você estiver, você pode ser um canal de Deus. A princípio, o primeiro púlpito que Deus vai te dar é a sua família. São as pessoas que moram no seu lar com você. Esse é o grande púlpito que Deus vai te dar. E nesse púlpito, não se preocupe com os grandes sermões, não é? Não se preocupe, porque nesse púlpito o que vai valer a pena é o seu exemplo. É o que você fizer, o que eles olharem para você, a conduta que você tiver, essa vai ser a sua pregação, esse vai ser o seu sermão. Então, você começa na sua casa, mas começa para você mesmo, né? Depois a sua casa, os seus vizinhos, né? Se você anda pela rua, não custa nada você dar um bom dia para o seu vizinho, saudar o irmão que não é do mesmo ministério que você, mas é um crente, você sabe que ele é crente, né? Não custa nada. A gente sabe que tem algumas divisões muito, sei lá, estranhas assim, né? Porque tem aquela igreja que você tem que falar Shalom, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Outras você tem que especificar a paz do Senhor, Jesus, né? Nós da congregação que diz a paz de Deus. Então, até nisso as pessoas estão brigando, né? Então, se eu olhar um irmão de uma certa igreja e não disser a paz de Deus, e disser a paz do Senhor Jesus, ele não me responde, né? Então Jesus deixa de ser Deus para ele, eu acho, não sei. Se eu passar por um irmão que é da igreja da paz do Senhor Jesus e der a paz do Senhor, ele não responde. Mas eu, quando digo a paz do Senhor, eu sei que Jesus é o Senhor, não é? Mas ele não. Então é muito complicado sobre tudo isso, não é? A gente precisa quebrar isso. Então saúde o seu irmão quando você passar pela rua, quando você entrar no supermercado, quando você for na padaria comprar o seu pão de manhã, não custa nada você cumprimentar o seu atendente, né? Tem até um vídeo no YouTube que o tema é, em primeiro lugar, bom dia, né? Se você é crente e só cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, você pode dar bom dia para as pessoas, boa tarde, boa noite, né? Se você tem um conhecimento, você pode perguntar se ela está bem, não é? Isso é as nossas pregações diárias, né? É essa voz que ecoa no deserto. Você pode pregar na escola, você pode pregar no serviço, e é o que eu estou dizendo, você não precisa fazer sermão, não é? Você não precisa na hora do almoço engolir a comida e depois erguer sua voz, eis que diz o Senhor. Não, nada disso. Você pode sentar, conversar com alguém que você percebe que está abatido. Você pode sentar e conversar com alguém que, na verdade, você sabe que passou por um momento difícil, talvez a perca de alguém da família, ou está passando por um problema conjugal, um problema familiar. Enfim, você pode ser essa voz que ecoa no deserto em qualquer lugar da sua vida. Não cesse de falar o livro dessa lei. Não cesse de falar do Senhor Jesus Cristo. Não cesse de dizer que Ele vive e reina e ainda quer salvar a muitos, não é? Amanhã a gente continua a partir do verso 24, então, para a gente falar mais um pouquinho daquilo que João respondeu quando foram perguntar para ele. E eu quero que você entenda isso, né? Que você, tanto no deserto, se você for quem for, né? E for verdadeiro em você mesmo, se você tiver uma atitude sincera de obedecer a Deus, então você será uma voz que ecoa no deserto. As pessoas olharão para ti. Os irmãos da congregação que eu congrego estão com uma campanha de oração e o tema é
Espero que tudo te vá bem, como vai bem a tua alma. E eu muito me alegrei em saber a sua conduta, né? As pessoas olham para a nossa conduta. Então, se você é um crente verdadeiro, deixe que a sua conduta seja o seu sermão, né? O seu modo de ser, o seu modo de agir. Não fale mal de governo, isso não pertence aos verdadeiros cristãos. Não fale mal das igrejas, de nenhuma igreja, não é? Se você não pertence a uma igreja, não fale dela. E se você pertence a essa igreja, não fale também, que é pior, né? Porque se você fala mal do lugar onde você se alimenta, você é pior do que todos os restos que estão lá, não é? Seja uma pessoa firme. Não estou falando para você mentir, mas se você está num lugar e você não está se sentindo bem ao ponto de falar mal dela, ora a Deus, né? Se o coração é verdadeiro, Deus vai mostrar um lugar para você ficar, para que você não sirva de tropeço para os irmãos dessa congregação, né? Então, não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor, né? Não, de jeito nenhum, não é porque eu sou não. Mas não fale mal do seu pastor. Seu pastor é alguém que está orando por você. Se ele for pastor mesmo, ele está orando por você. Às vezes você não sabe, né? Não é porque eu oro, não que eu não oro por ninguém. Mas às vezes as pessoas oram, os pastores têm essa responsabilidade que eles vão ter que entregar as ovelhas para o Supremo Pastor, né? Então ele é homem, ele pode errar como qualquer outro homem. E se você tem assuntos que você não entende, né? Que nem eu, por exemplo. Antes das 11h10 eu acho que eu acabo. Mas eu, por exemplo, eu não tenho muita base para falar, por exemplo, de alguns assuntos que dão atritos no meio evangélico. Por exemplo, pastora, não é? Existe na Bíblia Sagrada pastora. E o pastorado feminino é reconhecido por Deus, sim ou não? Como que a gente define isso? Existem muitos argumentos, todos eles bíblicos, né? Alguns lógicos, racionais, alguns místicos, mas é um assunto que não dá para se encerrar assim levianamente, não dá para ser tratado levianamente. A gente precisa estudar sobre isso, né? Campanha, dízimo, obreiros, doutrinas de igreja. E o meu propósito não era criticar a doutrina de ninguém, né? Eu sempre digo, não quero que você saia da sua igreja, não. Quero que você continue aí, que você frutifique onde você estiver. Mas existe muito temas polêmicos. Então, antes de você falar desses temas polêmicos, cuidado. Homossexualismo, né? É uma palavra que nos deu muito trabalho no passado, porque nós temos os radicais da fé, né? Eu até falei esses dias, fiquei sabendo de alguém que diz assim, ó, Deus não ama o homossexual. Eu não sei, né? Assim, na Bíblia diz que ele amou o mundo. Não sei por que ele não incluiria o homossexual no mundo. Talvez ele ache que o homossexual é um ser extraterrestre, né? Mas qual é o posicionamento de Deus contra o homossexualismo, né? Ou contra o homossexual, a pessoa homossexual? Como é que Deus olha o indivíduo homossexual? Então, eu não tenho como esgotar esses assuntos, por isso eu evito, não é? Eu evito, eu respeito. Se você olhar no meu Facebook, você vai achar um monte de homossexual que são meus amigos particulares. Na verdade, eles sabem que eu sou cristão, sabem que eu sou pastor, eles sabem qual é a posição da igreja diante disso e eles sabem a minha posição diante disso, não é? Eu acho que eu louvo muito a Deus porque a gente aprendeu a se respeitar. Eu não preciso ficar jogando o evangelho goela abaixo deles. Se me perguntarem, eu sei responder com paciência a razão da minha esperança. Na verdade, não preciso jogar isso na goela de ninguém, mas eu preciso respeitar a opinião, o jeito de ser, a vida que é, ou quem ele é, não é? Então, é importante isso. Contra outras religiões, a gente não está aqui para fazer guerra contra as religiões, irmãos. Não é? Ninguém foi chamado para guerrear contra outra religião. A gente tem que respeitar. Nós escolhemos ser evangélicos. Eu tenho dentro do meu Facebook, com orgulho, pessoas que são do Candomblé, da Umbanda, católicos, pessoas que são místicas, né? Tem tantas outras formas de se relacionarem com a religião. Eu estou dizendo que eu estou dizendo que todas as religiões é certa? Não estou dizendo isso. Eu não acho que todas as religiões
que queiram servir a Deus, deixa eu explicar bem para depois não disser aí que eu estou falando coisa que eu não falei. Eu não digo que todas as religiões estão servindo a Deus e nem estão a serviço de Deus, mas eu respeito o direito de cada pessoa escolher a sua religião. Eu escolhi a minha. Eu sou evangélico e baseio a minha fé na Bíblia Sagrada, não é? Então, essa é a minha definição de fé. Mas eu respeito. Se você tem a sua religião, se você não tem... E não estou aqui fazendo ecumenismo, não, viu? Eu deixei bem claro. Eu respeito o direito das pessoas de serem de que religião eles quiserem ser. Eles escolherem a religião que eles têm. Eu não estou dizendo que todas as religiões, porque a Bíblia não diz isso, né? Eu não estou dizendo que todas as religiões estão servindo a serviço do Deus da Bíblia. Não estou dizendo isso. E também, não estou dizendo aqui que eu sou o único certo. Também não é isso. Eu sou evangélico, sigo minha fé baseada na Bíblia, não é verdade? Mas eu não preciso estar certo ou errado. Eu estudo a Bíblia e eu quero moldar a minha vida à luz da Bíblia Sagrada. Amém? Então, seja você, absolutamente você, adore o seu Deus, não é verdade? E nós cremos que Deus vai nos guiando. Bom, amanhã, se Deus permitir, então nós vamos estar aí falando um pouco mais do Evangelho de João. Eu quero agradecer a presença de todos, você que vai assistir aí, né, em outra página que não o Facebook, talvez no YouTube, ou vai acessar o link no WhatsApp, no Instagram. Se você puder curtir, se você puder assinar o canal, a gente fica feliz, né? Ah, mas fala isso no fim. Tem que ser no fim. Se você ficou até aqui, é porque você simpatizou, né? Alguma coisa te chamou a atenção. Então acessa o link do YouTube, vai lá, assina o canal, nas páginas vizinhas, eu vi isso numa outra página. Também estamos lá e a gente vai glorificar Deus pela sua vida. Amém? Vamos orar? Rapidinho. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós sabemos que o Senhor nos chamou pelo nosso nome. E o Senhor fez isso porque o Senhor não quer que nós sejamos outra pessoa. O Senhor não quer que nós assumimos a responsabilidade, o caráter, a personalidade de nenhum outro ser da face da terra. O Senhor nos fez únicos e exclusivos. Todavia, parte de um corpo, o corpo de Cristo. E é assim que nós queremos ser. Reconhecer na nossa posição, a nossa vocação, o nosso chamado. E tão somente isso, focar na nossa vida devocional para agradar ao Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que abençoe a todos aqueles, Senhor, que ouviram essa mensagem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.